Bom dia, pessoal. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Sinaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Sinaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra,
Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 1 a 31. Aqui nós vemos uma grande obra produzida pelo Deus de Israel. Aqui nós observamos o quanto é importante ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor não quer dizer repetir aquilo que está escrito. Ouvir a voz do Senhor é ler aquilo que está escrito e entender que aquilo que está escrito é um recado para nossos corações. É ver, por exemplo, que neste caso, eu estou tanto no lugar de Ezequias, quanto no lugar do próprio Senaqueribe. Quando pratico o mal, sou parte de Senaqueribe. Quando pratico o bem, estou sendo Ezequias. A fidelidade de Deus está voltada, neste caso, especialmente a Ezequias. Está me mostrando que os caminhos que Ezequias toma são os caminhos mais apropriados. Os menos apropriados são os de Senaqueribe. Porém, essa mesma estrada se descortina a mim ou a você. Podemos ser Ezequias ou podemos ser Senaqueribe. Resta-te a escolha. Escolha. O preço é aquele que você já conhece. Ora, se fazes o bem, colherás o bem. Se fazes o mal, colherás o mal. Nós vemos que Ezequias, muito sabiamente, ele deve ter, como mostra a palavra, ele era um homem de oração. E ele, ao saber que o rei da Assíria vinha acampar próximo às terras dele, ele deve ter imaginado que o rei da Assíria almejava tomar-lhe as possessões, tirar-lhe do posto de rei. Se Senaqueribe tivesse tirado ele do posto de rei, com certeza ele seria preso, talvez morto, talvez servisse de escravo, coisa parecida. E ele não queria isso. Ele falou, orou, falou com Deus, e Deus
mostrou para ele, olha, tá vendo lá fora, lá longe, não está cheio de manancial de água? Chama teu povo, vai lá, vai tampar a água. Por que tapar a água? Porque aí aquele povo iria acampar ali e iria faltar água para eles tomarem. O povo da cidade tem suas fontes de água. Já aquele povo que estava lá fora acampado estaria sem água. Então, as reservas deles, como naturalmente tem que ser pouco, porque quando você viaja, você não viaja com um arsenal de comida, de água, etc., porque você já espera encontrar comida e água onde quer que você vá. Então você leva uma porção reduzida, ou seja, uma porção que te vai dar por alguns dias. Então ele foi e tapou aqueles mananciais, aquelas fontes, aqueles ribeiros que corriam pelo meio da terra lá. E, além disso, Deus tocou no coração dele. Arrume os muros que estão quebrados. Conserta os teus muros. Além de tudo, constrói um outro muro por fora. Então, aí o que nós vemos? Então, vamos nos ajoelhar, consertar nossos muros, consertar nosso coração, olhar a Deus e dizer, Senhor, estou aqui, meus erros são esses, aqueles, meus acertos, olha para a minha vida, olha para os meus caminhos, corrige-me, trabalha meu coração, prepara meu coração, vamos limpar esse coração, vamos tirar as ervas daninhas, vamos tirar os ratos, as serpentes, aquela inveja, aquela angústia, aquela depressão, vamos tirar isso tudo, vamos dar bom dia ao dia, boa tarde à tarde, boa noite à noite, vamos dizer ao Senhor que amamos a vida, que amamos nosso irmão, que amamos nossos inimigos, mas não só dizê-lo da boca para fora, vamos mostrar a Deus que isso é de fato verdadeiro, porque isso agrada a Deus. Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, amai ao teu próximo, mas como a ti mesmo, ou seja, amando o teu próximo como a você mesmo, não fazendo com ele aquilo que você não quer que façam contigo. Então, quando ele diz para você construir teu muro, reconstruir teu muro, consertar teu muro, ele está querendo dizer exatamente isso. Conserta-te com teu irmão, conserta-te com Deus, conserta-te contigo mesmo. Olha-te no espelho e vê que grande obra fez o Senhor. Que grande obra te apresenta o Senhor neste dia. Ele te apresenta essa face que você está olhando no espelho. Quer você goste, quer não, essa é a face que Deus tem para você neste dia. Portanto, alegre-se, regozije-se, porque essa grande obra fez o Senhor em tua vida. É claro que muitas dessas obras você conquistou pelo teu sedentarismo, pela bebedeira, pelas noites mal dormidas, pelas angústias que você deixa que tomem conta teu coração, consequentemente te cria pés de galinha, teus cabelos ficaram brancos por conta da idade. Tudo bem, mesmo assim, isso não quer dizer que você vai amaldiçoar a Deus ou a vida por conta de coisas que você se desagrada ao olhar-se no espelho. Muito ao contrário disso, você vai olhar com amor, com carinho para a vida. Você vai reconstruir os muros. Quando vem o inimigo, ele encontra muros construídos dentro de você, mas além disso ele encontra muros fora de você. Que muros são esses? São os muros da amizade que você faz com teu vizinho, com teu amigo, com teu companheiro, aqueles muros que você constrói com teu sorriso, com a boa vontade de ajudar uns aos outros, enfim, são os muros fortalecidos. E aí o inimigo não encontra meios de falar contra ti. Vamos analisar o que Senaqueribe fez. Senaqueribe foi ao povo e dizia para o povo, mas não foi Ezequias que destruiu os altos e altares? E de fato, Ezequias foi e destruiu todos os altos e altares e disse, apenas em um altar nós vamos adorar a Deus. Porque Ezequias era contra que um tivesse adorando
Astarote, outro Baal, enfim, os deuses das nações pagãs. Então Ezequias destruiu. E o que aconteceu? Senaqueribe foi e tentou incitar o povo contra Ezequias. Mas como Ezequias estava com seus muros externos bem construídos, como Ezequias tinha a confiança do povo de Deus, do povo de Israel, então o povo dava voz a Ezequias e não dava ouvidos à voz de Ezequias e não à voz de Senaqueribe. E nós vimos que isso tudo porque Deus continuava falando no coração de Ezequias. Tanto que Ezequias chega e diz ao povo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um só conosco, que está conosco, é maior do que o que está com ele. Tá? Ou seja, ele confiava em Deus, ele mostrou ao povo que poderiam confiar em Deus. Senaqueribe falou, que mostrou que ele destruiu todos os povos, e de fato, o povo de Deus com certeza temia e tremia a cada momento que Senaqueribe falava. Mas eles resolveram confiar no profeta que estava com Ezequias, em Ezequias, e confiar em Deus, porque o profeta Isaías, filho de Amós, e Ezequias eram homens de oração, eram homens que tinham os muros internos restaurados e os muros externos restaurados. Quando você olha na face da pessoa, você percebe se aquela pessoa tem os muros restaurados ou não. Você sente isso na fala da pessoa. E Senaqueribe tentava mostrar a eles: gente, mas vocês não têm a mínima chance de salvar-se das minhas mãos. Mas o povo optou por confiar no que Ezequias falou. E nós vimos o quanto Ezequias foi feliz com isso tudo. Tanto que Ezequias conta o resto da história, que Ezequias ainda teve muito sucesso pela frente, embora lá no finzinho, quando os embaixadores da Babilônia foram enviados para se informar do prodígio que se dera naquela terra, Deus desamparou Ezequias para fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então, muitas vezes você anda bem, você trafega direitinho, mas chega um momento, parece que Deus te abandona. Não, Deus não está te abandonando. Ele está apenas querendo conhecer o teu coração melhor. A mesma coisa que aconteceu com Cristo no Calvário. Cristo disse num determinado momento: Pai, por que me abandonaste? Não é que o Senhor o tinha abandonado, de jeito nenhum. Apenas o Senhor estava cumprindo tudo o que tinha que ser cumprido, principalmente conhecendo o verdadeiro coração que Cristo lhe apresentava. Que Jesus, porque Cristo é o Messias, né? Jesus, ele é elevado à condição de Cristo, à condição do Messias. Neste caso, Ezequias, ele não foi abandonado, ele foi deixado à sua própria força para que Deus assim visse de fato o seu coração. Assim como aconteceu com Davi, e assim como acontece comigo, e assim como acontece contigo, Deus prova os nossos corações, porque nossos corações são o palco onde Ele vai formar o seu templo, onde Ele vai construir o seu templo para reinar na nossa vida. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Amém e amém.